A aula de hoje é como igualar as sobrancelhas. Eu sou Andréia Casagrande, especialista em micropigmentação e vim aqui hoje falar sobre esse assunto com você. Você que está chegando aí agora e já passou por isso, pegar uma sobrancelha desigual e não saber como igualar, o que fazer, deixa nos comentários aí qual a sua maior dúvida sobre esse assunto, tá bom? E eu vim aqui com esse desenho, esse rosto lindo para vocês, que mostra certinho a diferença entre as sobrancelhas, que normalmente é isso que acontece com a gente, tá? A nossa cliente chega com uma sobrancelha normal e a outra sobrancelha às vezes mais arqueada e com pontos mais altos. Tem duas coisas que podem ser feitas nesse caso. No caso da micropigmentação, eu nunca indico de forma alguma, pelo amor de Deus, que você, por exemplo, remova a sobrancelha mais alta ou a mais baixa e faça uma nova com a micropigmentação. Não vai ficar legal. Por quê? Com o tempo, digamos que você removeu essa daqui. Com o tempo, a sobrancelha dela natural vai voltar a nascer e a outra que você desenhou mais abaixo vai estar desenhada. Então, a sua cliente, ela vai ficar com duas sobrancelhas e não é esse o nosso propósito da micropigmentação ou design de sobrancelhas. O que a gente quer é que a nossa cliente mantenha o que é natural dela e com a micropigmentação a gente vem fazendo alguns ajustes, pequenos ajustes. A gente não pode mudar totalmente o rosto da cliente, certo? Então vamos lá, digamos que a minha cliente, ela tem essa sobrancelha lá natural, cheia de pelo. Sabe aquela sobrancelha lotadinha de pelo aqui, gente? É maravilhoso, né? Ó. Só que a gente avaliando aqui, a gente consegue ver que a sobrancelha dela tem muito pelo, certo? É mais alta do que a outra, mas somente com o design, quando eu começo, por exemplo, eu sempre faço dessa forma, ó. Eu tiro um pouquinho dessa, da parte de cima, e um pouquinho dessa, e aí eu vou igualando, certo? Então, eu vou subindo essa parte aqui, ó. Perdão. Eu vou subindo essa parte aqui, tiro só um pouquinho a mais daqui. Mínimo. Quando a gente tá falando tira um pouquinho, é uma linhazinha mínima, gente. E isso é o que dá pra gente trabalhar no design. Estamos falando de design de sobrancelhas. Então, eu começo tirando uma fileirinha de pelo dela daqui dessa parte de baixo, certo? E aqui, nessa outra sobrancelha, desse outro lado, nós vamos sempre tirar uma linhazinha na parte de cima. Vai dar para igualar muito, zerar essa diferença que tem entre elas? Talvez eu não consiga fazer isso somente com o design, mesmo porque às vezes este problema da nossa cliente não é só fixo, por exemplo, às vezes é estrutural, né? Um lado dela é mais alto mesmo que o outro. Então, a melhor maneira de corrigir isso da sua cliente é falando para ela que nesses casos extremos, onde uma sobrancelha ela é muito mais alta do que a outra, nesses casos o ideal é o Botox. Por quê? A hora que a médica ela vai aplicar o Botox, ela vai igualar mais essas sobrancelhas. E aí a gente, com o design, a gente vai conseguindo fazer isso que eu falei. Tira um pouco daqui, um pouco de cima, tira bem menos na parte de baixo dessa sobrancelha aqui, ó. Porque quanto mais eu tiro daqui dela, mais ela vai subindo, certo? Então, eu tenho que tirar bem menos da parte de baixo dessa, tiro um pouquinho a mais da parte de cima, sempre uma linhazinha, e um pouquinho a mais da parte de baixo. Ah, Andréia, fiz tudo isso e ainda não consegui. Botox, não tem jeito, não queiram fazer isso, tá? Afinar muito, por exemplo, para deixar igual, eu venho aqui e afino demais essa daqui, ó. Aí a cliente fica com aquela sobrancelha fininha, elas estão na mesma direção, porém elas estão muito finas. Aí não fica natural, não fica bonita, sua cliente vai sair louca, endoidecida com vocês. Nunca mais vai voltar, ainda vai sair falando mal de você. Então não faça isso. Outra questão é na micropigmentação. Na micropigmentação também funciona igual o design. Eu vou fazer um desenho de acordo, né, com o rosto da minha cliente lá, certo? Ó, eu vou pegar aqui, ó, já a gente só de desenhar,
a gente já consegue igualar um pouquinho aqui. Porém, gente, eu não posso engrossar essa sobrancelha muito aqui, ó, tá? Com a micropigmentação, por exemplo, para baixar ela. Por exemplo, fazer uma linha de micropigmentação aqui e o resto é pelo, certo? E aqui também, eu faço uma linha de micropigmentação aqui em cima e tudo mais. Não dá, gente. A micropigmentação, a gente corrige poucas falhas, a gente consegue melhorar muito da cliente, mas neste caso, a micropigmentação também, no caso, seria mais correto que a sua cliente fizesse o Botox. Nunca tire e faça uma artificial, digamos assim, né, no local para colocar. Daí, você já imagina a cena, a sua cliente com um lado com a sobrancelha natural, cheia de pelo, o outro lado só desenhado, não vai ficar bonito, não vai ficar natural. Quando os pelos dela começarem a nascer, ela vai ficar com duas sobrancelhas de um lado, certo? Então, não façam isso, vocês vão ter muito problemas. Então, entra num acordo com a sua cliente, faz uma avaliação nela e fala assim, ó, o ideal seria que antes de você fazer a micropigmentação, você já fizesse esse Botox, e aí depois você volta, a gente faz a micropigmentação, mas avisa ela que a cada 6 meses ela vai ter que estar fazendo essa aplicação de Botox novamente, para não dar diferença depois, porque quando esse Botox ele começar a sair, o que vai acontecer? O lado que a médica levantou para ficar igual, né, o outro que ela tinha essa diferença, ele vai começar a baixar de novo. E aí muitas das clientes às vezes acabam, por você não ter explicado antes, o que que acontece? Elas acabam ligando para você e falando assim, ah, viu, eu fiz a sobrancelha com você, mas tá todo mundo falando que uma tá diferente da outra. É por causa do Botox dela que já está saindo. Então, você precisa informar a sua cliente disso. Então, vamos lá. Resumindo, minha cliente tem sobrancelhas uma mais alta que a outra. Eu tiro um pouquinho de cima, um pouquinho de baixo e tento igualar. Se isso não for possível só fazendo assim, for um caso mais extremo, Botox. Micropigmentação, nunca tiro para fazer uma no lugar, senão ela vai ficar com duas. Isso é um jeito de melhorar, tentar melhorar o problema da cliente que não vai dar certo e você vai acabar arrumando um problema para você no futuro, tá bom? Então converse com a sua cliente que tudo se resolve, treine bastante, gente, bastante mesmo, marcação. Pede para sua cliente sentar antes de fazer rena, antes de fazer micropigmentação, peça para sua cliente sentar muitas vezes. Uma dica assim, ó, anota aí, tá? Para você não esquecer. Uma dica muito importante. Eu sempre falo para as minhas clientes, fique relaxada olhando para mim, como se você estivesse dormindo. Por quê? É natural também que a sua cliente sente e ela faça assim com a sobrancelha, sabe? Parece que ela ainda está de olho aberto, ela ainda levanta apenas uma sobrancelha. Quando a gente pede para ela relaxar como se ela estivesse dormindo, ou eu falo alguma coisa engraçada para ela dar risada, porque quando ela dá risada, ela relaxa o músculo da face, automaticamente as sobrancelhas ficam mais naturais do como realmente são. Se a sua cliente ela já tem uma sobrancelha que só levanta quando ela se expressa, também não se preocupe em deixar a outra igual, porque quando ela não estiver se expressando ou fazendo uma careta, a outra sobrancelha vai estar mais baixa daí, certo? Então, é isso. Essas foram as minhas dicas para vocês de como igualar a sobrancelha. Você gostou? Deixa nos comentários o que você achou dessa aula e não esquece de mandar para suas amigas os grupos de micropigmentadores que você participa, até mesmo quando você já dá aula, mas tem aquelas alunas que ainda têm dúvidas sobre como igualar sobrancelhas, pode mandar para elas também, que eu tenho certeza que ajuda e vai clarear a mente. Isso faz parte do nosso dia a dia como professor também, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!